Neste mês de novembro, a Becker propõe um desafio para você. Se você encontrar o mesmo produto, mesma marca e mesma especificação na concorrência, traga para mim. Só para quem tem maior estoque e maior centro de distribuição do Rio Grande do Sul pode fazer isso para você. Aonde você encontra os melhores produtos, as melhores marcas? Somente aqui, no Desafio Becker. Aqui você encontra as melhores marcas e os melhores preços de TVs do mercado. Ventiladores a partir de R$ 89,00. Toda a linha de climatizadores a partir de R$ 1.279,00. Você encontra só aqui na Becker. Linha de lavadoras, os mais variados tamanhos você encontra aqui também. Com várias marcas de refrigeradores, vários tamanhos, você também encontra aqui só na Becker. Combinado então? Se você encontrar um preço mais barato que a Becker, traz para mim. Traz aqui na Lojas Becker, na filial de Tramandaí, na Fernandes Bastos, número 500, em frente à Caixa Federal. Traz pra cá que eu bato o preço, garanto pra você. Vem pra cá. Vem comprar barato, vem pra Becker. Tendência Entrevista em Osório, mais uma vez aqui com o professor de Libras e intérprete João Souza. João, grande prazer, que bom conversar contigo sobre esse assunto tão interessante e que está ganhando a mídia nacional agora e que apareceu até nas propagandas políticas, né? Sim, é verdade. Boa tarde, estou feliz também de estar aqui e dando essa entrevista aqui para o público, embora nós não tenhamos no momento um tradutor, mas é bom divulgar no meio das comunidades ouvintes, né, a grande importância da Libras e esse reconhecimento que ela tem por lei no nosso país. Pois é, não é? Durante muito tempo, os surdos mudos não tiveram nem hora nem vez. O cara era surdo, era mudo, eles davam aquilo como se fosse uma deficiência irrecuperável, inutilizava a pessoa, quando na verdade não é? Depois do braille, depois de tantas técnicas de desenvolvimento de comunicação para surdos e mudos, eles vieram até para o mercado de trabalho. E que coisa impressionantemente boa. Realmente, com a lei, né, a lei fez com que os surdos aparecessem, na verdade, esse reconhecimento, dando a credibilidade necessária ao sujeito surdo, né? Na verdade também, o que se entende, que as comunidades, os surdos sempre existiram, desde que mundo é mundo, né? Se for pegar toda a história, Grécia, Egito, Pérsia, Roma, enfim, Idade Média e até os nossos dias, os surdos sempre existiram e passaram por várias fases, fases cruciais e fases também que tiveram uma trégua, porque pessoas que compreenderam da mesma forma que nós compreendemos hoje, ou até de uma outra forma, deram essa credibilidade aos surdos. Mas devido realmente às políticas surdas, às comunidades surdas, que brigaram, que fizeram com que a língua fosse oficializada ou reconhecida na nossa nação, é que estamos aí vivendo esse tempo áureo da Libras, na verdade. Então, a comunidade ainda, né, o país, tem agora, na verdade, a primeira-dama, a gente se sabe agora, né, que vai assumir agora em 2019, é intérprete de Libras e trouxe também essa credibilidade, essa visibilidade para a nação, para o país e para essa informação. Com os meus amigos, colegas de trabalho que são surdos, são professores surdos, eles sempre dizem isso: eu quero me comunicar. O importante é que as pessoas venham conhecer Libras. Por quê? Porque é importante que se aprenda um outro idioma, como inglês, espanhol, francês, etc. e tal. Em Libras? Não, a língua mesmo falada. E a Libras, que é reconhecida na nossa nação, o pessoal, o brasileiro não sabe ainda. Só algumas comunidades, ou dentro da área da educação, algumas da área da saúde que sabem. Então, que o Brasil vinha saber Libras. Porque ela é uma linguagem universal, né? Não, a Libras, não é. A Libras ela é nacional, na verdade, cada país tem a sua língua. A Libras, né, Libras, língua brasileira de sinais, que é nossa aqui do Brasil, e a França, a língua francesa de sinais, língua dinamarquesa de sinais, cada país tem a sua língua. Eu achava que era universal. Não é. Não, ela sofre toda, como é uma língua, tem toda a sua estrutura gramatical composta, tudo que qualquer outra língua falada tem. A Libras, que é uma língua dada no espaço visual, né, através das mãos, expressões corporais e faciais. Ela tem toda a estrutura necessária
como qualquer outra língua. Então, ela não é universal. E ela sofre também as variações linguísticas, conforme qualquer estado aqui no nosso Brasil tem as variações linguísticas. A Libras também sofre as variações regionais linguísticas dentro dos seus estados, na verdade. Por ser silenciosa, a gente acha que ela é igual, né? E na verdade... Não é. Ela é... Cada país tem a sua Libras, a sua língua de sinais, na verdade. João, como é que a pessoa faz para começar a entender essa linguagem dos sinais? E, por exemplo, tu é professor, mas aonde estão as aulas desta técnica? Porque, na verdade, tu ensina a pessoa a falar. Até então, ele estava trancado dentro de si. E você fala assim, a pergunta é como ensinar um surdo ou ouvinte? E agora, como ensinar, eu acho que o surdo, né? Porque esse por ele não ouvir, dificilmente ele consegue emitir som. E o mudo, eu acho que está numa situação também bem difícil, porque ouve, mas não sabe como expressar nem a resposta do que ouviu. Sim, tem uma confusão, na verdade, quando se fala surdo e mudo, na verdade. Então, as comunidades, né, é aceito só essa palavra surdo, né, não se usa mais a palavra mudo. Por quê? Porque a mudez, ela está focada nas cordas vocais, algum problema, alguma enfermidade nas cordas vocais. Ela não tem nada a ver com a questão de cognição, uma questão de aprendizado da língua, enfim. Então, o mudo, ele pode ser mudo, certo? Se ele tiver um problema nas cordas vocais. Como um ouvinte pode ser mudo, né? Tem um problema nas cordas vocais e aí adquirir a mudez, enfim. Então, se fala realmente só surdo. O mudo, ele é mudo, a pessoa muda, como tu dissesse, tem problema nas cordas vocais. Agora, quando a pessoa não ouve, ela também dificilmente desenvolve a fala, não é? Exatamente, ela vai ter essa dificuldade porque não vai ouvir os fonemas, não vai conseguir juntar as sílabas. Então, tem surdos que falam? Sim, tem os surdos que falam, dependendo do investimento ou da importância que a família dá a essa questão da fala, aí vai para fono, vai para a questão clínica, certo? Mas, geralmente, os surdos mesmo têm a sua língua reconhecida, que é a Libras, então não é necessária a fala, porque eles conseguem viver sem falar. Vive silencioso. Aqui em Osório, existe a disposição destas pessoas que têm essa... Digamos que isso não é nenhuma deficiência, isso é uma diferença física, não é? Exato. Exatamente. Então, onde é que estão as aulas para aprender essa arte tão... na verdade, tem hoje o curso que existe. Nós temos a ONG, a MISM, que a gente oferta os cursos de Libras, módulo 1, 2 e 3. Nossa MISM, né, a pessoa pode falar comigo direto, nós somos o presidente, eu e o Isaías, que é surdo, na verdade. E tem também aqui em Osório o Instituto Federal, que tem os cursos de Libras, ministrado. Há pouco tempo eu ministrei um curso, Conversação em Libras, um curso mais avançado, certo? E também tem pela FENEIS. A FENEIS é a Federação dos Surdos, tem sede em Porto Alegre, onde ela entra em negociação, enfim, com entidades para ofertar o curso. Eu sei que atualmente tem um curso em Capão da Canoa, pela Câmara de Vereadores de lá, com o pessoal de lá, os vereadores, e vai acontecer um em Glorinha, em Porto Alegre. É importante que entre em contato comigo, com o Instituto Federal, com a FENEIS, que os cursos acontecem. Cada vez estes se proliferam mais. Vou te fazer uma pergunta. A pessoa... 30, 35, 40 anos, nunca se expressou, surdo ou a mudez, enfim, não tem idade, ele vai aprender essa linguagem de qualquer forma? Vai aprender, né, tanto o ouvinte como o surdo. O ouvinte vai adquirir um segundo idioma, né, vai aprender com um curso básico, o básico já se consegue se comunicar. Tem surdos que não têm a Libras, tem o seu dialeto, aquela língua construída dentro das famílias, na verdade, certo? Então, se desenvolve aquela comunicação familiar, que não é a Libras, certo? Quando ele vai para uma escola, lá ele vai aprender a Libras, ele vai aprender o seu idioma, ou ele aprende naturalmente nas comunidades surdas, certo? Tem vários surdos que não estão na escola e aprenderam a Libras nas comunidades, nas associações de surdos, com seus pares. Então, ela é o ideal que vinha se aprender naturalmente, mas ela é ensinada, né? Se chega um surdo na escola, ele tem que ter certamente a sua língua, né? Ele dominar a sua língua para aprender uma outra língua, porque na verdade
o que é ensinado hoje, o modelo que se tem atualmente no Brasil é a inclusão, certo? Usa-se o intérprete, é um direito linguístico que o surdo tem, né, para que ele possa participar das aulas. Nasceu a criança surda. Os pais já constataram isso. É a hora dele aprender Libras, a criança e também os membros da família, né? Exato, é uma nova reconstrução, a reorganização familiar, né? Primeiro momento, a criança nasceu, os pais identificaram que é surda, com certeza, eles têm que... Lógico que aí falta informação, falta toda uma questão política, né, educacional, para que, enfim, essas famílias venham a entender essa reorganização familiar, que não é assim que acontece. Tem vários problemas, várias questões que eu conheço, que acompanhei e acompanho. Mas, sim, o ideal, nasceu surdo, o pai ou a mãe tem que procurar o curso de Libras, conhecer a nova identidade do seu filho, certo? E assim criar essa criança naturalmente. Mas o que acontece hoje, né? Enfim, primeiro caminho é o clínico. Aí vai para fono, quer fazer com que essa criança seja ouvinte, vinha as portas auditivas, até entender que essa criança o que precisa é de sua língua, para ele poder fazer contato com o mundo, entender que objetos, mesa, as coisas têm nome, tem, enfim, precisa da língua. Então, a criança não está nem preocupada se como vai ser ouvida, se vai ser ouvida em Libras ou de forma vocal, quer ser ouvido, né? Exatamente. Então, dê a língua. Não tire o direito desse ser, né, de ter a sua língua, porque é dele. A gente não pode tirar da pessoa surda o direito linguístico. Que é sua Libras, na verdade, caso nosso aqui no Brasil. Vamos rápido para o intervalo aqui no Tendência e na volta o João vai nos contar sobre intérprete de Libras. Já voltamos. Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. João Souza, professor e intérprete de Libras. Já entendemos um pouquinho assim do que são e como vivem as pessoas que não têm, não é, o dom, digamos assim, da fala ou da audição. O João já explicou, são coisas distintas e encaradas da mesma forma para que se obtenha um resultado satisfatório na comunicação dessas pessoas. E agora eu te pergunto, intérprete. Bom, o intérprete de Libras, né, a sua função. Eu tenho formação como intérprete, né, como tradutor e intérprete de Libras. O intérprete, ele vai ser o quê? A ponte de comunicação com esse sujeito surdo, certo? Ele vai interpretar o anunciado, o que esse sujeito quer. Ele vai no médico, ele vai na escola, ele vai em algum lugar público. O intérprete vai fazer essa intermediação de comunicação. Então, existe também todo um código de ética que perpassa pelo intérprete e ele tem que obedecer esse código de ética, certo? Tem que ser uma pessoa neutra, não pode intervir nas escolhas, ele não pode colocar a sua subjetividade, ele vai ser somente o mediador de comunicação. É isso. Esse é o papel do intérprete. O intérprete em sala de aula, o intérprete institucional, vai interpretar, né, o conteúdo que o professor vai assim explicar. O intérprete de eventos, intérprete, enfim, ele vai interpretar aquilo que o palestrante está falando. Existe um mestre de cerimônia formado em Libras que vai lá, porque eu fico imaginando, a gente acha, não é que seja engraçado, é diferente. Tu imagina um congresso feito para surdos mudos. Geralmente o congresso é um negócio barulhento. Congresso de surdo-mudo é um lugar para se meditar. Porque existe quem vá fazer essas apresentações, João? Existe. Eu mesmo já realizei 15 congressos de surdos. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E vocês pensam que o surdo é um silêncio? Surdo é barulhento. É barulhento. Não ouve, arrasta a cadeira, acabou. Exatamente, não tem silêncio aí. Tem barulho, na verdade. Mas, enfim, aí, na verdade, quando se organiza um evento voltado, né, para surdo, congresso, enfim, aí sim,
quem precisa de intérprete é o ouvinte. O surdo vai se pronunciar somente na sua língua, aí quem vai precisar do intérprete é o ouvinte, ao qual o intérprete faz toda uma comunicação oral para os ouvintes que estão ali assistindo, que estão participando do evento. Não são todos, mas tem famílias que geralmente é que nem aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto, quem tem um problema aumenta a frase, né? Aumenta o problema, aumenta o diagnóstico, aumenta o texto. Tem gente que acaba precisando de psicólogo, tu me dizia, para se afirmar ali e dizer, não, para um pouquinho, eu não preciso de um fono, eu preciso apenas me expressar no meu idioma e eu sou surdo, meu idioma é Libras. Exatamente. O que o surdo hoje preza e luta é a sua autonomia, certo? Tem momentos que o intérprete ele vai poder atuar assim, né? Numa consulta, numa entrevista, enfim. Mas quando um surdo precisa ir consultar um psicólogo, enfim, algo particular dele, ele deseja assim se comunicar com o profissional na sua língua, sem usar o intérprete. Porque o que o psicólogo, na verdade, ele instiga, ele quer saber aquilo que a pessoa não fala. E o intérprete não vai conseguir mostrar ou identificar todo o sentimento desse sujeito. Imagina, tu vai para o psicólogo e o cara diz, você vai ter que me trazer o seu intérprete de Libras agora. O surdo no analista é negócio que dá até peça de teatro. Exatamente. Exatamente isso. Faz dois. Exatamente. Então é autonomia. Os profissionais vão ter, né, que se adequar e aprender o idioma, o segundo idioma do país, reconhecido aqui na nossa nação. É porque imagina, e aí isto vai começar também agora a criar uma obrigatoriedade então nos profissionais de várias áreas de estarem também com este seu curso de Libras em dia e adequado, porque aí mão virou língua. Exatamente. Virou boca. Virou boca. É isso aí, mão virou boca, virou língua. Se comunica com a mão. Claro. Exatamente. Os profissionais vão ter que sim que se adequar, ir buscar formação, porque há uma clientela, 9 milhões de surdos no Brasil, no país. Esses caras compram, consomem? Muito. Claro. Muito. Paga os seus impostos, trabalho e quer ser assistido no seu direito, né? O cara chega lá no supermercado para comprar, fica o caixa olhando para ele, né? E agora? Na verdade, assim, também chega de estar apontando coisas. Ficar apontando coisas, o que eu quero, né? Está na hora de realmente as instituições, as empresas, que também é importante isso saber, que as empresas que contratam os surdos para o trabalho, que ofereçam a permanência desse funcionário. O que é a permanência? Eu garanto a entrada, uma entrevista com o intérprete, mas garantir a permanência no estabelecimento, na escola, é fazer com que todos, ou praticamente a metade, venha conhecer e dar assistência a essa pessoa que está trabalhando ou que está estudando. Sabes que há muitos anos, uma moça lá de Cachoeira do Sul e foi vereadora em Porto Alegre, chamada Bernadette Vidal. Esta moça, eu a conheci pessoalmente e ela cega casou com um cego. E eles passaram muitos perrengues naquele tempo por despreparo coletivo. Acredito. Que o surdo também passa. Acredito sim. Esse despreparo coletivo é bem por aí mesmo como você falou. João, uma mensagem para quem tem esta diferença, que não é uma deficiência e que pode ser corrigida, no teu caso que é professor e que também é intérprete, e aonde as pessoas te encontram para começarem a falar esta língua que não era mais para ser nova, porque não começou a ter surdos nem mudos ontem, né? Exatamente. É milenar. Exatamente. Então, primeiro passo, na verdade, a pessoa tem que respeitar as diferenças. Respeitar, e não somente respeitar, mas aceitar as diferenças. Eu aceitando, eu compreendo como é o outro. Eu compreendendo como é o outro, eu aceito, e aí eu vou me fazer entender, vou fazer um percurso para que eu possa, assim, ter acesso e promover a acessibilidade. Então, é aprender Libras, certo? Eu não vou ser profissional, eu não vou ser professor, eu não vou ser intérprete, mas aprenda para a vida. Falo para me comunicar com o meu irmão que é diferente. Exatamente. Esse é o primeiro passo. Depois a pessoa vai entender qual é o caminho que vai trilhar. Vai seguir a questão do profissional, que bom. Quanto mais profissionais, melhor. Quanto mais intérpretes, melhor. Então, quanto mais pessoas brasileiras saberem Libras, melhor. Então, aprenda Libras. Na nossa região, quem quiser aprender contigo, te encontra como? Pode
entrar em contato com o meu e-mail. O meu e-mail é joaosouza718@gmail.com. joaosouza718@gmail.com. Isso. Então, mandando um e-mail, nós podemos nos comunicar, falar dos cursos que a MISM promove e também dar algumas assessoria, na verdade, né, a essas pessoas e muitas pessoas que têm dúvida, na verdade. Não vou te dizer para te mandar uma mensagem para eles, porque eles não vão nos ouvir e não temos um intérprete, mas manda para quem ouve. Então, aprenda Libras, né? Aprenda Libras, não tenha medo do surdo, não tenha medo do diferente, não tenha medo desse diferente. Ele não morde, apenas não fala, né? Exatamente. Aí tem várias formas de se comunicar. Digamos que eu não sei Libras, mas eu sei fazer um certo, eu sei fazer uma carona, se está chovendo guarda-chuva, eu sei sorrir. Eu sei apertar a mão e sei fazer o coração. É isso aí. Professor de Libras, intérprete João Souza esteve conosco aqui no Tendência Entrevista. Nós voltamos num próximo programa. Foi um prazer ter estado contigo, João. Obrigado, o prazer foi todo meu. Até o próximo Tendência.